Opa, tudo bem? Thiago aqui com mais um vídeo de projeto e construção. No vídeo de hoje eu vim mostrar para você o fecho hídrico, né? O que é o fecho hídrico? E assim, o fato de eu querer fazer um vídeo referente a esse assunto é que em uma das obras que eu estou executando, eu fiz um fecho hídrico em um ralo linear e eu postei nos stories do Instagram e bastante gente veio comentar comigo o porquê eu fiz assim um ralo linear, né? Qual que é o motivo? Aí eu expliquei. Então, assim, eu resolvi fazer um vídeo explicando de forma bem clara e sucinta para que todos consigam entender o porquê do fecho hídrico no ralo linear e qual que é a função do fecho hídrico propriamente dito, tá bom? Então vamos lá para minha tela que você vai conseguir entender certinho agora. Bom, fecho hídrico, primeiramente é o quê? Imagina o sifão que você tem embaixo da sua pia da cozinha, sabe aquele que forma um S, que às vezes a gente não consegue deixar um S porque ele é curto, enfim. Então acontece o quê? Para que serve aquele S que tem aqui nele? E depois eu vou explicar também no ralo e no vaso sanitário, tá? A principal função dele qual que é? É impedir que volte mau cheiro, que volte mau cheiro, né? O mau cheiro que assim que fica na tubulação primária, né? A tubulação primária é a tubulação que vai direto para a caixa de inspeção e depois é despejado na rua. Então vamos entender por que volta esse mau cheiro. Acompanha na minha tela aqui, ó. Se a gente tiver uma tubulação de água fria ou água quente que seja, a gente tem a tubulação aqui, certo? E esse tubo ele é inteiro preenchido com água. Então acontece o quê? Eu não tenho gases aqui, porque ele tem pressão. Então esse tubo ele vai estar sempre preenchido com água. No caso do esgoto, a gente tem a tubulação, aí a água dele vai pegar na metade. Então aqui vai ficar toda a parte de dejeto, urina, essas coisas, vai ficar tudo aqui. Aí aqui na parte de cima, a gente não tem nada, a gente tem apenas o ar, que são os gases, né? E é justamente por onde que volta o mau cheiro. Na pia, nos ralos, enfim. E o porquê da gente fazer o fecho hídrico, né? Esse tipo de sifão, o porquê que tem isso também na pia da sua cozinha e o porquê dos ralos sifonados. Então vamos lá. Como que ele funciona? Então aqui, imagina que aqui está a sua pia, certo? Aí você fez o uso dela, acumulou água aqui, ó. Então você concorda comigo que a água aqui, ó, ela preenche todo esse espaço aqui. Lembrando daquele exemplo que eu dei da tubulação de água fria, lembra? Ele preenche o diâmetro inteiro? Então, ele preenche tudo isso aqui para quê? Para os gases que estão na tubulação da casa não poder passar. Então, acontece o quê? Os gases ficam parados aqui, aí você despeja a água aqui, ó, escovar o dente, fazer a barba, enfim, acumula essa água aqui e é onde que impede que o mau cheiro volte, tá? Então, esse é o principal, vamos dizer assim, a principal função do fecho hídrico, tá? E na onde a gente encontra o fecho hídrico além do sifão? No ralo, né? Ou a caixa sifonada, enfim. Ele tem o mesmo sistema. Então, quando você pegar um ralo na mão e abrir, e não entender por que que tem aquela cavinha, enfim, aquele desenho por dentro dele, eu vou te explicar agora o porquê que ele tem aquilo. Então, acontece o quê? Aqui a gente tem um ralo, tá? Um ralo desses comuns mesmo, de banheiro. Aí, a hora que você está tomando banho, lavando banheiro, cozinha, enfim, corredor, o que seja, você vem e acumula água aqui, ó. Tá vendo na minha tela aqui onde eu estou pintando de amarelo? Então, você acumula água aqui e segue o mesmo princípio do sifão, que é o quê? A hora que ela sobe aqui, ela transborda, certo? E tende a acompanhar a rede da residência, no caso, para cá. Aí, aqui, ó, é onde estão os gases. Então, acontece o quê? Tá vendo que eu tenho água aqui nesse nível todo e os gases estão contidos aqui? Então, acontece o quê? Essa é a principal função desse tipo de ralo, tá? Já aproveitando e mostrando em outro equipamento também hidráulico que tem o fecho hídrico, é no vaso sanitário, né? Na onde o quê? Aqui a gente tem a tampa, tá? Aqui é um exemplo de assento sanitário com válvula hidra, ele não tem a caixa acoplada aqui, tá? Mas isso vale para qualquer tipo de bacia sanitária, tá?
Então, a gente tem o nível da água aqui, certo? Aonde a pessoa vem, usa os dejetos ou o líquido, ele cai aqui. A hora que você dá a descarga, ele vem, sobe e desce para cá, indo para a rede da residência. Então, acontece o quê? Aqui a gente tem outro fecho hídrico, tá vendo? É no formato de S. Esse daqui, o mesmo se aplica para esse daqui. Então, tá? E qual que é a função disso daqui? É o mesmo que eu já mencionei em cima. É evitar que os gases, o mau cheiro que vai estar na tubulação acabe voltando e ficando no ambiente, tá? Então, assim, eu vou mostrar para você agora o vídeo que eu fiz lá na obra e o que o pessoal perguntou para mim, enfim. Então, o vídeo que eu fiz é este daqui, ó. Tá vendo? Eu vou dar um play aqui para você entender. Então, aqui eu tenho um ralo linear, tá vendo? Ó? Eu tenho um ralo linear e aqui eu tenho a rede principal que está saindo direto da bacia sanitária, tá? Então, explicando para você de uma forma mais sucinta, eu tenho o quê? Aqui é o projeto desse banheiro em questão, tá? Aqui é um 3D do banheiro para você conseguir entender. Eu fiz questão de deixar a tubulação um pouco mais alta para você que está aí do outro lado entender como que foi o raciocínio e o porquê eu cheguei nessa conclusão de fazer o fecho hídrico aqui nesse ralo linear, tá bom? Então vamos lá. Bacia sanitária, aqui uma curva curta, a curva a curva veio, a tubulação de 100 foi, e aqui eu tenho uma caixa de inspeção. O fecho hídrico eu fiz bem nessa região aqui, ó. Tá vendo? Que é bem aqui onde eu tenho este ralo linear. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui por baixo. Aqui só mostra o finalzinho do fecho. Mas eu vou te mostrar com uma imagem que vai ficar mais fácil de você entender. O ralo linear é esse cara aqui, ó. O que que acontece? No ralo linear, né, eu vou fazer o desenho aqui. Eu tenho o ralo linear, ele tem uma cavinha bem pequena aqui embaixo, né, onde acumula água. E esse tipo de ralo linear que eu tive que instalar, ele é o quê? A saída dele era lateral. Aí acontece o quê? Eu não ia ter acúmulo de água aqui. Então acontece o quê? Isso principalmente, né? Se você tem alguma casa para alugar, ou se você vai alugar ou comprar uma casa, a hora que você entra na casa, entra no banheiro, na cozinha e sente aquele cheiro ruim, né? Um cheiro de esgoto, enfim, um cheiro desagradável realmente. Acontece o quê? O que que você pode fazer na hora? Pegar, ou você abre a torneira, ou você dá uma descarga, alguma coisa do tipo assim, e joga um pouco de água nos ralos e na torneira. Para quê? Para poder ter essa função aqui, ó. Que foi o que eu expliquei lá no início, tá vendo? Que era o quê? Preencher aqui para quê? Para que os gases não retornem. Então acontece o quê? Quando a casa fica muito tempo parada, essa água aqui, ela tende a secar e os gases conseguem voltar e, no caso, ir sair ali pela pia ou pelo ralo, o que seja. Tá? Então acontece o quê? Eu fiz o fecho hídrico nesse ralo justamente por isso. Tá? Aqui eu tenho a lista detalhada do banheiro que eu estou fazendo, com os materiais, as coisas, tudo, enfim. Mas então o quê? Esse ralo linear aqui, ele iria ficar acumulando, vamos dizer assim, um baixo nível d'água, né? Na onde que o quê? Qualquer coisinha, essa água evaporava e os gases voltavam. Então, foi feito esse fecho hídrico para quê? Justamente para que essa água aqui, quando evaporar, eu tenho um outro acúmulo de água aqui embaixo, ó. Então, esse acúmulo de água aqui embaixo, ele vai me ajudar a que aos gases que estão aqui na tubulação principal não retornem por aqui e saiam aqui pelo ralo linear, no caso, porque ele tem a parte do sifão bem baixa e bem pequena e é fácil evaporar a água, tá? Bom, no vídeo de hoje é isso, tá? Outro assunto também, importante fazer a tubulação de ventilação, tá? Até referente à tubulação de ventilação, acho que é um próximo vídeo que eu vou fazer, já pegando nesse gancho de hidráulica, de banheiro e essas coisas assim, para você poder entender a importância da tubulação de ventilação e de você já fazer isso na hora que você está construindo sua casa. Porque daí a gente já consegue deixar embutido entre viga baldrame, parede, tudo, para poder sair lá no teto da sua casa, uns 30 centímetros da telha, mais ou menos. Aí toda a parte que tiver de gases na tubulação de esgoto, ele vai meio que chupar, vamos dizer assim, né, através de vácuo. Ele vai sugar ali para poder subir e sair lá para cima. Aí realmente você não tem problema nenhum. Juntando isso com
os equipamentos, no caso, ralo, sifão, esse tipo de coisa assim, você consegue resolver completamente o problema de mau cheiro no banheiro, tá bom? Bom, hoje foi um vídeo rápido para poder explicar para vocês o porquê, né, que eu fiz isso nesse ralo linear e já aproveitando para responder também o pessoal que me chamou no Instagram, tá? Se você não me segue no Instagram lá, eu vou estar deixando aqui embaixo, tá? O meu Instagram, acompanha lá que é constantemente eu estou mostrando projetos, enfim, o meu trabalho como um todo. E é isso aí, tá? Só não esquece de deixar o like, que isso ajuda bastante, meu canal é bem pequeno ainda, tá? De compartilhar, enfim, de comentar também, né? Qual que é a sua opinião? Você já viu o fecho hídrico instalado em ralo linear? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, vai ser um prazer poder te responder, tá bom? Mas é isso. Tchau, tchau.